Ceia, e todo domingo nós estamos ministrando, não somente aqui no Tapuão, mas em todos os nossos núcleos, nós temos trabalhado esse tema sobre a nossa Santa Ceia. Eu geralmente, quando eu vou preparar a ministração, a mensagem, eu uso aquilo que já é do meu dia a dia. Por quê? Durante os meus dias, né, eu tenho meu tempo devocional com Deus. Então, todo dia eu procuro ter um tempo com a palavra, um tempo de oração. E sempre que Deus me inspire em algo, eu vou lá e anoto, né, no meu celular, coloco o tema, começo a refletir. E quando vai chegando no momento do culto, os dias falam, puxa, eu preciso preparar. Eu simplesmente vou naquele banco, né, de dados, onde eu já coloquei reflexões ali, e orando a Deus, eu busco daquele banco de dados, né, algo que o Senhor já me inspirou, e falo, puxa, é isso, eu começo, desenvolvo a palavra, estudo, busco referências, tento buscar, né, exemplos. Mas ontem eu falei, eu preciso sair dessa rotina, né, e eu queria que Deus me desse algo especial. Eu falei, eu vou orar para Deus me dar um tempo. Eu fui buscar o Senhor, falei, Deus, me dá uma palavra. O que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor tem no coração? E Deus me deu esse tempo. A mão que segura afunda. E o complemento, né? E a mão que afunda, segura. Eu creio que os irmãos vão entender, né, no decorrer da palavra. Mas tem a ver com Davi, né, lá em 1 Samuel 17, e com o texto de Mateus 14, que é aquele momento que Jesus anda sobre as águas. Então, é isso que Deus colocou no meu coração. Só que Deus me levou para um texto, né? Eu falei, Deus me deu essa reflexão, me deu um texto de Jeremias, e é o texto que eu quero ler com vocês. Jeremias 17, o verso 9 e 10, depois nós vamos ler outros versos desse mesmo capítulo de Jeremias, e vamos interagindo aí nesses textos de 1 Samuel 17 e Mateus 14. Amém? Diz assim a palavra: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Deus, ele tira um raio-x do coração, né, faz lá um eletrocardiograma, e ele vem e apresenta para nós o que é o coração do homem, né, como que é o coração humano. E Deus o descreve como sendo enganoso mais do que todas as coisas. Por isso é tão perigoso confiar no coração, confiar nas emoções, confiar nos pensamentos, confiar nos nossos impulsos, sermos levados, né, pelaquilo que vem à nossa mente, porque o termo coração, né, é o mesmo termo usado para mente, para pensamentos. Então é sobre isso que Deus está falando, que essa área de nós que nos leva, né, a pensar, a raciocinar, é uma área muito enganosa e corrupta. O termo corrupto, né, quer dizer que ele pode ser comprado, ele pode ser levado, ele pode ser seduzido, seja pelo recurso financeiro mesmo, ou por uma paixão, né, ou pelas propostas que temos nesta vida. Esse é o nosso coração. E aí o salmista diz assim: quem poderá entender? Parece aquele salmo, né, que Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai entrar no seu lugar santo? Então o Davi interrogava a Deus, ele trazia umas perguntas assim muito boas, e Deus respondia. Deus responde o salmista, e aqui não é diferente. Aqui o Deus entra respondendo a ele: eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus, ele vem e diz assim: sou eu que conheço esse coração aí. O próprio homem não conhece. Por isso que nós não podemos, né, nos basear pelaquilo que nós sentimos, né? Ficou muito comum usar o termo: eu estou sentindo. Eu não vou fazer porque eu não estou sentindo, ou eu vou fazer porque eu estou sentindo. Nós estamos nos apoiando nesse velho coração corrupto e enganoso.
quando nós nos baseamos no sentimento. É lógico que em alguns momentos Deus nos leva a sentir algumas coisas, mas eu não posso estar atrelado ao meu sentimento. Eu me lembro que eu vim de uma cultura, que era assim: não, se eu não estou sentindo, eu dou glória a Deus quando eu estou sentindo, eu já estou sentindo de dar glória a Deus. Aí eu ficava com isso, quando eu não sentia eu ficava quieto, e quando vinha alguma coisa aqui eu dava glória a Deus. Aí um dia eu estou lendo lá na palavra, ele diz assim: dai glória a Deus, entrai nos seus atos com ações de louvor. Deus não está dizendo assim: dai glória a Deus quando você sentir, Ele está dizendo: dai glória a Deus em todo o tempo, seja grato em todo o tempo. Então eu não posso basear no meu sentimento. Quando é que eu vou dar glória a Deus? Todo o tempo. Glória a Deus, aleluia. Está aí o Alexandre firme e forte, para darmos glória a Deus aqui com a gente. Por quê? É a palavra que diz. Ela nos manda a obedecer e não seguir o sentimento, não seguir o nosso coração, porque esse coração, ele é terrível. Por isso que Deus nos deixou a sua palavra. Eu não faço quando estou sentindo, eu faço porque Deus diz que eu devo fazer. E essa questão de sentimentos, na verdade, ela deve seguir aquilo que nós fazemos, as nossas ações. É como uma locomotiva, um trem que tem lá a máquina, que puxa, que tem a força, e os vagões que seguem. Então os sentimentos é um desses vagões que vem atrás, ele não puxa o trem. Se você inverter o vagão para puxar o trem, ele não pode, porque ele não tem força. Por isso que Paulo fala do culto racional, é o culto com a razão, com o entendimento, e o nosso velho coração vai sendo puxado pelaquilo que nós recebemos de Deus, pelaquilo que nós entendemos de Deus. Então não é o que eu estou sentindo ou não estou sentindo, é o que Deus quer, é o que a palavra diz. O que a palavra diz? Se não, queridos, quem ia liberar perdão? Porque o sentimento que temos quando somos feridos é de amargura, às vezes é de raiva, de decepção, são sentimentos. Como é que a gente perdoa? Culto racional. Deus falou que precisamos perdoar, então eu vou tomar uma decisão e vou dizer: eu perdoo. E o sentimento? Vem lá atrás. A minha ação vem puxando e o coração vem lá atrás, sendo arrastado, E aí o Espírito Santo vai trabalhando, vai curando, e a gente vai caminhando em resposta àquilo que Deus nos manda fazer. Amém? Curva a sua cabeça, vamos falar com o Pai. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em um só coração, em um só pensamento, ó Deus, nos colocando na Sua presença, este coração que acabamos de falar sobre ele, que a Sua palavra descreve de forma tão melindrosa, ó Deus, de forma tão banal, Senhor, ao nosso coração. Por isso toma ele agora em Tuas mãos, Senhor, e não deixa que as distrações, não deixe que as amarguras, não deixe que a dor, os sentimentos ruins venham nos afastar, Senhor, para longe da Tua palavra, mas vem com o Teu Espírito Santo que habita neste mesmo coração para transformá-lo e faça ele se abrir para Ti, para a Tua palavra que é preciosa e nos traz vida, Senhor. Ó Deus, apesar das nossas limitações, nós recorremos à Sua graça, recorremos ao sacrifício de Cristo que nos santifica e nos torna, Senhor, sacerdotes para podermos ministrar essa palavra, porque de nós mesmos não encontraríamos, Senhor, em nós santidade tal para tocar e falar sobre algo tão santo quanto a Tua palavra. Por isso, pela Sua graça e misericórdia, libera sobre nós esta unção que vem da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós iniciamos aqui os louvores, cantando sobre Josué e o desafio de Jericó. Eu quero falar um pouco sobre batalhas. A Bíblia fala de grandes batalhas. Uma delas é essa de Jericó. O povo entrando na terra não eram soldados. Sabe quem era aquele povo? Sabe qual era o preparo deles? Eles eram fazedores de tijolos. Eles mexiam com barro, eles faziam tijolos para Faraó. Alguns deles cuidavam de rebanhos, cuidavam de ovelhas. Ninguém era preparado para o exército.
E aí esta turma agora está ali, né? Que depois de um período no deserto para entrar e lutar contra os gigantes da terra, contra aqueles que eram experimentados, e a primeira cidade era uma cidade conhecida por suas muralhas. E aí Deus leva, né, uma ação que parece histórias assim de conto de fadas, né? Você vai dar 7 voltas para cair na muralha. E algumas coisas que Deus nos diz, a princípio, parece não ter lógica. Como é que dar voltas na cidade vai derrubar muro? Será se a gente não tinha que cavar os alicerces, colocar lá umas bananas de dinamite, né, comprar umas catapultas, né, da época para ir lá e derrubar as muralhas? Como que é que dar voltas vai fazer? Porque para Deus não interessava como, Ele estava trabalhando a obediência. Porque a confiança tinha que estar em Deus e não no que eles estavam fazendo. O segredo era a obediência, obedecer a Deus, era o segredo daquela vitória. Eles vão lá o primeiro dia, nada acontece, o segundo dia, né? 7º dia, agora vão dar 7 voltas. E aí o povo vai, e quando eles cumprem o que Deus falou, tocam a buzina, o muro vem ao chão, e aí eles entram, e aqueles homens que nunca tinham experimentado, né, algo assim, são vitoriosos porque eles decidem obedecer. O livro de Juízes, né, conta muitas das batalhas, homens que Deus levantava, homens como Sansão, né, uma batalha extraordinária, que Sansão, com uma queixada de um jumento, né, nem a Marvel cria uma história assim, vai lá e pega uma queixada de jumento e mata 1000 homens com aquela queixada. Né, ficou as pilhas lá de soldados mortos, um único homem, né, indo lá, nem o verdinho da Marvel faz isso, né? Vai lá e Deus fazendo. Então são histórias magníficas. Gideão, né, com os 300, vem lá 33.000, vai voltando, fica lá os 300, né? E aí Deus dá vitória para os homens, jogando, né, vasos, gritando, né? Quantas batalhas? Batalhas que Deus diz assim: nessa batalha vocês não vão guerrear, não, eu vou guerrear, vocês só ficam aí e louvam, vocês vão cantar e eu vou vencer a batalha. Outras batalhas que diz que a floresta consumiu o exército, né? Outras batalhas Deus mandava pedras do céu e diz que matava mais com as pedras que caíam do que os soldados propriamente lutando. Mas eu tenho minha história predileta. A minha batalha predileta é essa aqui: a batalha do garoto e do gigante. Todas as outras batalhas elas nos fascinam, mas essa aqui nos leva para dentro da história. Quem aqui nunca se sentiu como Davi? Não tem como você entrar no personagem, né? Você vai lá, você se sente, porque ele descreve o gigante e o garoto, o pequeno. E a gente vai lá e se sente: puxa, esse cara sou eu. O pequeno, o menor, né? E a Bíblia diz, faz questão de dizer que era o menor. Deus chamou o menor, chamou o pequenininho, mas antes que isso aconteça, são 40 dias Golias desafiando o exército. Por 40 dias ele ficou. E por que Deus não mandou Davi lá no primeiro dia, né, levar lá os queijinhos para os irmãos? Podia ter chegado, ele começou a falar, Davi já estava lá, foi lá e derrotava. Não, Deus esperou 40 dias para mandar Davi para lá. O que significa esses 40 dias? O que Deus estava esperando? Deus estava esperando cair no orgulho do povo de Israel. Quem sabe Saul, né, mandou procurar lá. Primeiro dia ele falou: não, hoje não vai, mas quem sabe amanhã eu acordo disposto e eu vou lá enfrentar esse gigante. Aí no outro dia não vinha coragem, e ele mandou buscar, mandou consultar, chamou lá o RH, falou assim: ó, manda aí, abre um processo seletivo, né? Eu quero vir, manda vir uns heróis, busca lá entre outras nações, a gente tem que ter um guerreiro. Mas 40 dias não apareceu ninguém. Eles tinham plena convicção que entre eles não tinha ninguém capaz de enfrentar, porque algumas coisas demoram em nossas vidas, algumas respostas não vêm. Deus derrubando o gigante do orgulho em nossos corações. Às vezes a gente tem que ir até o último para você falar assim: puxa, realmente não dá. E aí a gente vai reconhecer que aquela batalha foi Deus quem ganhou.
Depois de 40 dias, meu filho, quem saiu de férias já tinha voltado, né? Pô, vocês ainda estão aí, né? Eu fui lá 30 dias descansando, vocês ainda estão aí, ninguém foi lá lutar, eu achei que ia chegar, o gigante já tinha caído. E Deus muitas vezes vai trabalhar no tempo. O tempo é uma ferramenta na mão de Deus, e quando algo está demorando muito, a gente tem que falar assim: Deus, o que precisa mudar aqui, Senhor? O que eu ainda não entendi? Ó Deus, o que precisa se ruir aqui no meu coração? Tem algum ídolo aqui, ó Deus, porque o Senhor ainda não me deu, né? Eu vou estragar aquilo. E aí Deus, com o tempo, Ele vai trabalhando em nosso coração, para que quando a vitória vier, nós dizemos: louvado seja o nome Glória a de Deus. E é interessante, né, que os filisteus, eles apresentam o maior, eles vêm lá com o que eles tinham de melhor, eles apresentam Golias, o homem capacitado na guerra, o herói da nação, aquele que vinha com todo um aparato, né? A Bíblia faz questão de descrever o peso do seu escudo, do seu peitoral, das suas botas, né? E vem dizendo o seu capacete. E se eu não me engano, só o capacete pesava 60 quilos, né? Eu era coragem, eu falei: meu, não dava nem para pôr isso, põe e cai para trás, assim, ficava lá no chão, sem se mexer. Mas ele veio todo preparado, ainda tinha um escudeiro que ia na frente dele. E aí chega o pastorzinho de ovelhas, né? Um menino que vai enfrentar o gigante tão despreparado, né? Traz lá um pastor, mas Davi entendeu algo que os outros não entenderam. Davi entendeu que a guerra era do Senhor. E aí veio a expressão: a mão que segura a funda. A mão que segurava a funda não era a mão de Davi. Davi sabia disso. Davi sabia que era a mão do Senhor que derrubaria o gigante. Ele fala isso nas suas palavras. Ele diz assim: olha, você vem contra mim com lança, com escudo, né, com a sua espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Porque essa guerra não é minha, porque você não afrontou o homem, você afrontou o Senhor. Glória então, a Deus. Davi sabia que ele só precisava se posicionar na direção que Deus estava caminhando. Davi olhou e viu Deus caminhando naquela direção, e Deus falou: se eu caminhar na direção que Deus está indo, a vitória é garantida. E Davi viu que Deus caminhava contra o gigante. Ele só foi a ferramenta nas mãos de Deus. Então, a mão que segurava a funda era a mão do Senhor. Glória a Deus. Davi gira ali, ele sabe que é Deus que estava fazendo. Em nenhum momento Davi passou na sua cabeça que ele tinha capacidade de lutar contra o gigante. Davi sabia muito bem quem era. Ele sabia que ele era um pastor de ovelhas, que ele não era um guerreiro. Mas às vezes nós olhamos para uma situação e nós queremos encontrar em nós situação ou condição de enfrentar aquilo. E aí o que acontece? Diante do desafio, às vezes a gente recua, porque a gente fala assim: puxa, não tem como é que eu vou enfrentar esse cara grandão aí? Mas se você olhou e você viu que Deus está indo naquela direção, querido, é só você ir junto. Glória a Deus. É só você olhar para onde Deus está caminhando. Deus está caminhando nessa direção. Se posiciona com Ele, se coloca com Ele, porque a guerra é dele, a batalha é dele. Glória a Deus, nós aleluia. isso para quê? Só para sermos vencedores com Ele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vencedores com Cristo. Cristo venceu e nós entramos lá, né? Sabe quando termina uma corrida ou uma competição que tem lá um pódio, né? O primeiro lugar, Cristo está lá no primeiro lugar, e aí ele chega para o lado e diz assim: sobe aqui, meu filho, fica aqui do meu lado, a vitória é nossa, eu vou dividir com você. Inclusive a palavra diz, lá em Apocalipse, né, que Jesus vai permitir ao que vencer se assentar com Ele no seu trono. Glória a Deus, aleluia. Quando chegarmos na eternidade, Cristo à direita do Pai, naquele lugar tão honrado que Ele conquistou, a Jesus chega de lado assim: vem cá, Alexandre, senta aqui. Leonor, senta aqui desse lado. Vem cá, meus filhos, vem comigo, porque o que eu ganhei para vocês. Glória a Deus, ele aleluia. entendeu isso. As mãos dele estavam, as mãos de Deus dando aquela vitória. O Senhor realmente agiu. E voltando lá para Jeremias, olha o que diz: bendito
bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. É o mesmo texto que está falando sobre o coração tão delicado, né? Tão frágil que é o coração humano. Mas quando ele diz assim, olha, se nós colocarmos a esperança no Senhor, se nós confiarmos nele, benditos seremos por confiarmos nele. E ele diz assim, ó, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. O que é que perturba uma árvore nesta analogia? A única coisa que abala a árvore é a seca, é não ter a água. Mas quem confia no Senhor é como estar do lado do rio. O solzão está aqui, mas as raízes estão lá. Estão extraindo, né, do rio as propriedades. Assim são aqueles que confiam no Senhor. E Davi era como esta árvore, porque ele lançou as suas raízes para Deus, não para as circunstâncias. Ele realmente se firmou no Senhor. E aí a outra parte, né, é a mão que afunda segura. Coloquei um trocadilho aqui, né? A mão que afunda, ela segura. E aí tem a ver com o texto de Mateus, né? 14, quando os discípulos enfrentam uma grande tempestade. Há todo um contexto antes desta tempestade, porque é aquele momento em que Jesus pega os discípulos e fala assim, vamos para um lugar descansar, vocês estão sobrecarregados, muitos nem conseguem comer, então vamos tirar férias, vamos tirar folga, hoje está todo mundo de folga, vem para cá, né, nós vamos descansar. E eles entram no barco e vão sozinhos para um lugar, mas diz a palavra que a multidão olhou, como Davi, né? Viu a direção que o Filho de Deus estava caminhando. O que a multidão fez? Correu junto. Diz que quando eles chegaram lá de barco, a multidão foi a pé, já estava lá. E quando Jesus olhou e viu aquela multidão, o coração dele, né, se voltou, ele realmente olhou e viu eles como ovelhas sem pastor. E aí Jesus já começou a cuidar, começou a ministrar, começou a curar, começou a abençoar os discípulos. Mas a gente não veio descansar? Não estávamos aqui para isso? Né? E eles ficaram lá olhando Jesus fazendo, e aí vai vindo a tarde, nada, né? O lanchinho está lá, já esfriando, Jesus nada de parar para o almoço, e aí eles vão lá falar, Jesus, despede a galera aí, né? Porque não tem onde comprar. Na verdade eles estavam preocupados com eles mesmos, com a parte deles. E aí Jesus, a palavra diz que para prová-lo, sabendo o que ele ia fazer, ele olha e fala assim, dá vocês para ele de comer. E aí, que é isso, a gente veio aqui, em nossa hora de folga, no nosso dia, a gente estava lá, né, no culto, servimos todo mundo, mas agora é meu dia de folga, né? Eu estou aqui de boa, eu tenho que parar e repartir o meu. E aí Jesus faz aquele milagre maravilhoso, quando um garoto resolve repartir. Ele vai lá e apresenta, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, é o suficiente. O que é suficiente? Alguém dispor a repartir o que tem. Repartir o que tem, não importa se é muito pouco. Deus nos ensina a repartir o que temos. Poxa, eu tenho tão pouco, se eu der, não vai dar para todo mundo. Não dá para quem dá. Né? E quando a gente coloca, aí a mão de Deus vem junto com a nossa, e Ele começa a fazer. Por fim, Jesus vai falar assim para os discípulos, faz o seguinte, pega o barquinho, vão indo na frente que eu já alcanço vocês. Eu vou ficar aqui e vou despedir a multidão. E a palavra diz que o coração dos discípulos estava endurecido. E aí Jesus diz assim, olha, vão que eu alcanço vocês. E ninguém parou para pensar, como é que ele vai alcançar a gente, se a gente vai com o barco? Eles pegam o barco, vão embora, né? Jesus fica para trás e Jesus fala, olha, eu alcanço vocês no caminho. E Jesus ainda despede toda a multidão, ele ainda vai para o monte orar, falar com Deus tranquilamente. E aí, aqueles que foram com o coração endurecido se pegam no meio de uma tempestade. E aí eles querem voltar para Jesus, mas a palavra diz que o vento era contrário.
empurrando eles tentando, né, avançar. E diz que na madrugada vem lá Jesus caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas, e quando eles olham Jesus, eles se apavoram e gritam: fantasma! Homens que andavam com Jesus acreditando em fantasmas, né, para ver como eles estavam perdidos nesse momento. Então Jesus diz: sou eu. E aí eles olham e veem a direção que eles estavam indo. E aí Pedro, ousado, fala assim: Senhor, se és tu mesmo, permita-me que eu vá caminhando até você. Esta ousadia, queridos, é a mesma ousadia de Davi, quando ele olhou para o Golias e falou assim: eu vou lá, vou encarar, porque eu já vi que Deus está fazendo, e quando eu entendo o que Deus está fazendo, eu simplesmente pego carona no que Deus está fazendo. E Pedro viu o que Deus estava fazendo, e naquele momento Deus estava caminhando sobre as águas, e quando Deus caminha sobre as águas, com ele eu caminho sobre as águas. E Pedro entendeu isso e falou: Senhor, se o Senhor está fazendo, eu posso fazer também, porque agora eu sou um contigo, e aquilo que o Senhor faz eu posso fazer. E ele, cheio de ousadias, ele desce do barco e começa a caminhar na direção de Jesus. E Pedro experimenta a sensação de pisar, né, sobre aquela superfície tão insegura, tão assim, líquida, né? Ele lá caminhando sobre aquilo. Agora a água é sólida, porque ele entendeu. Mas a ousadia dele vai até o momento em que a palavra diz que ele sente o vento, ele olha para as ondas, ele tira o seu olhar, e aí ele afunda. E quando ele afunda, ele grita: Senhor, salva-me. E esse é o outro ponto, né? Olha o que diz aqui, voltando para o texto de Jeremias 17, versos 5 e 6. Ainda assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, ou confia em si mesmo, que faz da sua carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. O que Pedro estava fazendo? Olhou para o seu coração. Ele deixou de confiar no Senhor. Ele estava confiando no quê? No sentimento. Quando ele olhou para o lado, o sentimento foi de medo, de pavor, a fé se foi e ele afundou. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto. Você lembra que ele compara o que confia com a árvore com raízes. Aqui, quem desvia o olhar do Senhor, o seu coração dele é comparado com um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Quando nós somos levados pelos sentimentos, deixamos de confiar no Senhor e na sua palavra, nós nos tornamos frágeis desta forma. Por isso o Senhor nos convida a confiar nele, colocar sobre ele toda a nossa ansiedade. Quem segura a sua mão? Ou quem sua mão segura? Quem segura a sua mão? Quem está te apoiando? Quem está te conduzindo? Ou em quem você se segura na hora que você está balançando? Ou como é que você faz quando está caminhando? Eu lembro que quando chegava essa época, de Natal, de festa, tinha um dia que minha mãe tirava para ir na cidade, fazer compra, ia lá no MAP, e aí ia com ela, pequenininha, e eu via aquela cidade, gente que não acabava mais, quem morava na periferia, lá para o centro, na época de festa, viaduto do chá, repleto de pessoas, eu ficava fascinado, mas eu não soltava das mãos da minha mãe, que eu falava: se eu soltar já era. Eu entrava, ela subia lá no MAP, naqueles lugares, eu lá, só esperando chegar o corredor dos brinquedos, para escolher o meu, e minha mãe sempre dava um dinheiro, para a gente comprar alguma coisa. E eu lembro que a gente vinha uma vez no viaduto do chá caminhando assim, e estava lá os camelôs vendendo as coisas, tinham lá vendendo um peão, e eu assim, andando atrás da minha mãe, eu parei e falei assim: puxa, vou comprar isso, com as minhas moedinhas, estava aqui, comprei. Quando eu olhei, cadê minha mãe? Me deu desespero, eu comecei a correr assim, procurando a minha mãe. Quando eu olhei, ela já vinha voltando
procurando, mas nós seguramos na mão para não nos perder. Quem é que segura nas suas mãos? Eu estava procurando as imagens, né? E tinha uma imagem de Pedro, né? Uma ilustração em que Jesus segurava aqui no pulso de Pedro, né? Pedro com a mão aberta assim, pedindo socorro, e na ilustração Jesus segurava aqui, ele nem conseguia segurar em Jesus. E às vezes é assim, né? Quando nós pedimos socorro, não somos nós que vamos ter a capacidade de segurar nele. Às vezes o desespero é tanto que a gente só levanta a mão e o Senhor é quem segura, né? E nos tira dos lugares difíceis. Aleluia. O salmista aflito, ele questiona lá no Salmo 74:11: por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? No momento em que ele se sentiu sucumbindo, né, diante daquilo que ele vivia, como é que ele descreve? Ele imagina assim: Deus tirou a mão, Deus tirou a mão e agora eu estou aflito. E assim que acontece, queridos, todas as vezes que você quer resolver do seu jeito, com a sua força, com o seu coração, e você coloca a mão no problema para resolver, Deus simplesmente tira dele e deixa você lá. E aí quando você olha e fala: não, Deus, espera aí, deixa eu tirar minha mão. Aí Deus vai e coloca a mão dele de novo e começa a operar. Todas as vezes que nós recorremos à nossa força, confiamos em nós mesmos, Deus simplesmente fala: então vai lá, você quer ir? Vai. Aí nós nos lembramos do Senhor quando a gente vê que falta força, né? Você está lá empurrando, o negócio está indo, quando você pensa que é você, aí vai ficando pesado, é porque Deus tirou a mão dele. Mas quando a gente está com Deus, né, nós vamos sentindo a sua mão. Então o salmista descreve assim: porque o Senhor retirou a sua mão, Deus? Volta aí, põe a mão aí, que sem a tua mão eu não consigo avançar. E o salmista, ele reconhece o poder de Deus com a seguinte afirmação, dizendo: a mão do Senhor se eleva, a mão do Senhor faz proezas. É o Senhor quem faz, o mérito é dele, a honra é dele, o louvor é para ele. Aleluia. Então nós reconhecemos a soberania de Deus, o seu poder, dizendo que a mão do Senhor, ela é poderosa. E Deus, ele declara a sua fidelidade para nós, usando também a figura da mão. Ele diz assim: ó, a minha mão estará sempre com você, e o meu braço o fortalecerá. Porque nós vencemos, porque a promessa de Deus, ela é irrevogável. O Senhor, quando nós recorremos, é a mão dele que nos sustenta. Jesus disse assim: olha, o Senhor, o meu Pai, colocou vocês aqui na minha mão, e ninguém pode tirá-los da minha mão. Essa mão poderosa que nos segura, é a ela que nós recorremos. Por fim, o sábio, ele diz assim: em sua mão direita ele oferece vida, e a sua mão esquerda ele tem riquezas e honra. É das mãos do Senhor que vem. Por isso que a palavra diz que nós olhamos para as mãos do Senhor, esperando receber dele o seu favor. Na prática é assim. Olha o que Jesus diz: mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e se levantou. Quando Jesus pegava o paralítico e tocava nele, ele levantava. Quando as mãos do mestre tocavam no olho do cego, ele passava a ver. Quando a mão de Jesus tocava, curava, libertava, tirava a morte. Não é assim que descreve a palavra? Jesus tocou no esquife. Ele tocou no morto. E o morto reviveu. É esse toque que nos mantém de pé. Foi esse toque que tocou no Alexandre lá naquela UTI. Quando ele estava lá, que o Senhor foi, tocou e o levantou de lá. É as mãos do Senhor que tocou em nós nos momentos difíceis, quando nós olhamos e dizemos assim: não tem saída, não dá para mim, olha, isso aqui é maior do que eu. Senhor, coloca as tuas mãos. E aí, quando ele coloca, tudo muda, tudo realmente se transforma. A mão que segura afunda. Na hora que você estiver vencendo,
Na hora que você estiver com coragem, reconheça que é o Senhor. Na hora que você estiver com saúde, com recurso, na hora que tudo estiver bem, reconheça que é o Senhor que segura a funda, que é o Senhor que está dando vitória. E na hora também que estiver afundando, não tenha medo. Na hora que parece que está indo as forças, que está dando errado, que não está rompendo, que a dificuldade está maior, tenha coragem de dizer: Senhor, me salva, Senhor, me socorre, e a mão do Senhor virá ao teu auxílio. Conclusão, queridos: lute como Davi, lute com fé, realmente se coloque na direção que Deus está indo, tenha coragem de enfrentar os desafios, mas ainda que por um instante você vacile, ainda que por um momento você se perca e você perceba que você está afundando, tenha coragem de dizer: Senhor, salva-me, Senhor, me socorre. Eu dependo de Ti, Senhor. Tu eras a minha fortaleza. E é confiando nessas mãos poderosas que nós vamos nos colocar de pé e vamos orar nesta